E a gente tem ministrado os evangelhos, né? E a gente tem que olhar Jesus bem de perto. Só que os nossos pecados fazem separação entre o Senhor e nós. Qual é a forma então que nós precisamos entender o que fazer para se aproximar de Deus? É verdadeiramente entender que somos pecadores, e precisamos expurgar esse pecado, precisamos entender, porque você sabia que tem pecados que a gente peca e a gente não sabe que peca. E é exatamente isso que a gente vai tentar mostrar aqui um pouco, mas eu quero ler um pouco dos textos que está em Mateus 5. Vamos começar a partir do versículo de número 17. 5:17, depois vamos ler alguns no 6, depois do 7. A partir do versículo 17 de Mateus 5 diz assim: não cuideis que vim destruir a lei ou o profeta, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer coisa que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que o cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo, se a vossa justiça não exercer a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino do céu. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que chamar a seu irmão de raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxer a tua oferta ao altar e aí te lembrar de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai, reconcilia-te primeiro com o teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto está no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade, te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Ouviste que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o, tira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E a tua mão direita se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher que lhe dê carta de escrito. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar tua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. Qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Ou sim, ouviste que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Ouviste que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se alguém te bater na face direita, oferece também a outro. E ao quiser pleitear contigo, tirar de vestimenta, largue também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvie daquele que quiser que lhe empreste. Ouviste que foi dito: amarás o teu próprio e aborrecerás
o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está no céu, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não façais publicando também o mesmo? Se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis, mas não façais publicando também assim? Sede vós, pois, perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Agora vamos pular para o capítulo 6. Vamos partir para o versículo de número 19. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça que hoje não consome, e os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar ao outro, ou se dedicar a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, o que haveis de beber, nem quanto aos vossos corpos que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, o mantimento, e o corpo mais do que os vestimentas? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, onde eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se revestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram, de certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. 7:1. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgados sereis julgados, e com a medida com que estiveres medido, vos hão de medir a vós. E porque repara tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não a pisem e voltando-se vos despedacem. Versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por elas. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Versículo de número 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naqueles dias: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhe direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhar-lo-ei ao homem prudente
que edificou a sua casa sobre a rocha. É interessante a gente poder entender, né, o que o Senhor está sempre querendo nos dizer acerca da sua palavra, e por isso que a gente precisa estudar. Lembra que a gente falou? É uma maneira da gente se parecer com Jesus ou entender o estudo de Jesus. É ler, é ouvir, ler, estudar, né? Decorar e poder meditar. À medida que a gente vai ouvindo, a gente vai decorando, a gente vai estudando e a gente vai aprendendo, né? É interessante que Jesus ele vai repetir basicamente as leis, os mandamentos de Moisés, e muitos de nós agora a gente acha que isso foi lá para o Velho Testamento, né? E a gente na terça-feira passada a gente viu o primeiro mandamento, e hoje eu queria acelerar e falar sobre os 10 mandamentos em si, que ele na verdade ele tem instrução muito aprimorada e é muito superficial, né? Por exemplo, não terás outros deuses diante de mim. Êxodo capítulo 20, versículo 3, né? Nós vimos aqui que Deus exige de nós, né, o que? Exclusividade para Ele. Deus não exclui ninguém, mas nós devemos ter Ele exclusivamente como único, aquele que supera todas as expectativas nossas. Ele não quer que nós tenhamos Ele e mais algumas coisas diante dele. É possível? Claro que não. É quase impossível, né? Nós falamos aqui na terça-feira. A gente tem que trabalhar, tem que estudar, tem que tal. Aí fica só na nossa mente que Deus mas só que a gente, se tiver que deixar de pensar em Deus um pouco e se aprofundar numa coisinha, a gente acaba derrapando por aí. Se a gente deixar, a gente derrapa, né? A gente vai idolatrar alguma coisa. A gente vai ter sempre alguma coisa na frente dele. É impossível, irmão, nos tempos que a gente vive hoje, a correria que se vive hoje, para trabalhar, para estudar, para descansar, para comer, a gente conseguir ter Deus de uma maneira. A maioria de nós é hipócrita. E a gente precisa tentar diminuir essa distância. É isso que a gente tem que começar a perceber, que a gente diminuir essa distância. Eu tenho que começar a botar Deus exclusivo na minha vida. E se a gente for pensar, né, a gente vai ver que não é bem assim. Tem gente que diz assim, não adoro lua, não adoro nada, não tem nada. Mas às vezes é aquilo que eu falei. Tem um divertimento, um lazer, tem alguma coisa que a gente bota, e daqui a pouco, quando tu viu, já foi o tempo de Deus. E aí a gente dá o menos possível para Deus. Mas o segundo mandamento de Moisés, né, ele diz assim: não farás para ti imagem de escultura. Irmão, se o primeiro mandamento diz respeito ao objeto da nossa adoração, que é Deus, o segundo se refere à maneira como adoramos. Ou seja, no primeiro, Deus exige a nossa adoração exclusiva, e no segundo, a nossa adoração sincera e espiritual. Então, muita gente acha que uma imagem de escultura, né, um barro, não. Deus está pedindo uma devoção. Deus está pedindo uma sinceridade e em espírito. Por quê? Deus é espírito. Tem gente que faz imagem de Deus, não faz imagem de Jesus. Não está adorando a Deus em espírito, está adorando aquela imagem. Então, quando ele diz, não farás para ti imagem de escultura, que a gente faz, né? O ser humano faz imagens para adorar, e hoje as igrejas estão cheias de imagens, cheias de coisas
que tira o foco. E Deus, Ele é Espírito. A nossa adoração sincera é um Deus que é Espírito. Importa que os verdadeiros adoradores, como Jesus falou para aquela mulher lá em João 4:24, o adorem em espírito e em verdade. Por isso que Ele não é um Deus daqui ou dali, Ele não tem que estar lá, não é aquela igreja assim, não é desse jeito assim. Deus é Espírito. Importa que a gente o adore em espírito, que é verdade, né? Não precisa a gente, para colocar, fazer imagem de escultura, a gente precisa fazer uma imagenzinha de Nossa Senhora ou de um Jesus morto na cruz. Não, a gente é só a gente não adorar Ele em espírito, em verdade. E qual é a forma de adorar Deus em espírito e em verdade? É sinceridade, né? Porque normalmente, irmãos, alguém pode ser membro de uma igreja, frequentar a igreja, mas não ser alguém que adore em espírito e em verdade. Às vezes entra aqui, a mente, ela está aqui no corpo, mas a mente dela está pensando em outra coisa. O coração dela está em outra coisa. Ou de repente veio aqui por uma intenção, né, de ser curado ou receber algo. Isso não é adorar a Deus em espírito e em verdade. Isso é adorar a Deus no tempo por interesse. Tá certo? Então, na realidade, quando está lá o mandamento, não farás para vós imagem de escultura. E o que mais se vê é a gente fazendo imagem de escultura, as pessoas adorando alguma coisa, um óleo, uma coisa, alguma coisa que ele se apegue, né? O terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus. Está lá em Êxodo 20, versículo 7, né? Irmãos, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O nome de Deus não representa a própria natureza de Deus. Há muitos textos na Bíblia que nos ordenam a reverenciar o seu nome. Na oração do Pai Nosso, o que está escrito? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Pelo esse texto, né? Jesus ensinou a gente a orar. E o que a gente está dizendo? O nome do Senhor é santo. Então, nós precisamos entender que não podemos tomar o nome do Senhor. Eu até falei aqui, né? Tem pessoas que por aí, sangue de Jesus tem poder em qualquer coisa, né? O sangue de Jesus, o nome de Jesus, né? Só Jesus mesmo. Tem um camarada que eu chego na feira, ele está meio doente. Pastor, só Jesus mesmo, mas ele cheira, ele vive de maneira coisa, ele não entende, é o nome do Senhor em vão, né? Mas tomar o nome de Deus em vão não é apenas uma questão de palavras, implica também pensamentos e atos. Quando pensamos coisas e temos atitudes, irmãos, erradas, nós estamos tomando o nome do Senhor em vão. Por quê? Nós somos crentes. Vê o texto que nós lemos aqui, Mateus 7:21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Senhor, está tomando. Yahvé, Senhor, está tomando o nome do Senhor em vão. Ah, Senhor, né? Então a gente tem que tomar, prestar atenção que a gente peca por essas coisas e às vezes passou. É pecado, né? Então, tomar o nome de Deus em vão é falar de um jeito e agir de outro, né? O cara diz, Senhor, 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 mas não faz a vontade de Deus, né? Como ele diz aqui também, todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, então tem que ouvir a palavra e praticar. O crente que não pratica a palavra do Senhor não está usando o nome do Senhor em vão. Eu sou crente, eu sou servo de Deus. Está usando o nome do Senhor em vão. É hipocrisia. Falar de um jeito e agir de outro. Isso é tomar o nome do Senhor em vão. Irmãos, a gente tem que prestar atenção, porque o que o Senhor quer
quer com isso? Ele quer mostrar que nós temos que diminuir essa diferença, essa distância que nós temos de Deus. E o que a gente está falando é isso. Porque os meus pecados falam em separação entre eu e Deus. Nós somos salvos pela graça, mas pecamos. Então, quanto menos a gente pecar, a gente vai diminuindo a distância. E você já parou para pensar, irmãos, que muitos de nós perdem a autoridade na oração, perdem a autoridade na postura, porque a gente mesmo sabe que está em pecado. É pecadinho, é coisinha que você não consegue dominar as coisas. E aí você perde a autoridade, por quê? Deus está assim, fazendo separação. O teu pecado faz separação. Né? Isaías 59, 1 e 2. Então, tomar o nome do Senhor Deus em vão é hipocrisia. É a gente falar Deus, sou crente, sou servo do Senhor, e toda hora está deixando que essas coisas venham sobre nós. O quarto, lembra-se do dia do sábado para o santificar. Né? Aí a gente vai perceber o seguinte, que a igreja hoje separou o domingo, né? Mas tanto o sábado judaico como o domingo cristão foram instituídos por Deus. Separar um dia em 7 para descansar não é apenas um arranjo humano ou uma conveniência social, faz parte do plano de Deus. Sabe por quê? Jesus afirmou que Deus fez o sábado para o homem, não é isso? Fez o sábado para o homem, porque ele pensou no descanso que o homem tinha que ter. O corpo do homem precisa descansar, e a mente dele também. O judeu não entendeu isso, e aí começou a inventar uma série de coisas para o sábado, e os crentes também às vezes não entenderam isso. O domingo é meu descanso, não vou fazer mais nada, não. Você pode descansar o teu corpo, mas passar o dia adorando a Deus no domingo, né? E essa questão do sábado, né? Foi mal interpretado pelo judeu, e eles tropeçaram nesse negócio. Então, assim, o sábado ou o domingo pode ser tanto um dia de descanso quanto um dia de adoração, né? O ser humano precisa de ter momentos únicos de adoração com Deus, numa escala bem mais abrangente, né? Assim, o domingo é um dia santo, né? Nós, por exemplo, nós cristãos separamos o domingo, né? Separando. Por que é santo? Porque ele é separado. Separado por quê? No nosso país, basicamente, não em todos os trabalhos, mas o domingo é o dia do descanso. Basicamente, a maioria não trabalha no domingo. Então a igreja pegou isso e colocou o domingo, porque Jesus ele ressuscitou no domingo, não é isso? E acabou o domingo sendo o dia do Senhor, o dia santo, o dia separado. Aí os crentes às vezes estou de folga no domingo, aí vai fazer tudo o que tem que fazer no descansar, vai passear, tudo bem, não tem problema, mas e aí esquece de adorar a Deus, né? O quinto, e fechando essa sequência de 5 mandamentos, que são os 5 primeiros, que a gente chama de mandamentos vertical, né? O que é vertical? De cima para baixo, de baixo para cima, né? Esse sentido assim, ou seja, são os mandamentos, irmãos, que estão relacionados do homem com Deus e de Deus com o homem, tá certo? Alguém vai dizer, honra teu pai e tua mãe, mas teu pai e mãe, mas a questão é que pai e mãe são instrumentos de Deus, é como se fosse o próprio Deus agindo na vida do ser humano. Então, quando ele manda honrar pai e mãe, é verdadeiramente, irmão, ter um relacionamento de obediência a Deus, que instituiu um pai e uma mãe para cuidar de nós. Então, esse mandamento de honrar pai e mãe, ele é muito
desobedecido, muito, muito, não é pouco não. Não é pouco não. O ser humano, não sei o que ele pensa, né? Mas a gente percebe, é muito fácil a gente demonstrar ingratidão e menosprezo em vez de oferecermos ao nosso Pai o devido respeito e carinho. A gente vê isso muito: desrespeito, menosprezo, falta de carinho, né? Quando na verdade nós deveríamos estar ali, frequentemente utilizando, né, esse mandamento como instrumento. E a gente percebe a dificuldade. Não importa o que teu pai foi, tua mãe foi, não importa o que eles fizeram ou não fizeram. A Bíblia manda honrar. E aí a gente peca, né, por não honrar. Agora vem os 6 mandamentos e está na linha do horizontal, né? Ou seja, são os erros, são os pecados que nós cometemos com o nosso próximo, com as pessoas que estão em nossa volta, né? Êxodo 23 vai dizer: não matarás. Isso aí, graças a Deus, todos os crentes estão tranquilos em relação a isso, né? Porque não tem nenhum assassino aqui, não é isso? Ninguém tirou a vida de ninguém. Então, desse mandamento aqui, ninguém que está aqui na igreja está tranquilo em relação a ele. Sim ou não? Não. Hã? Não. Eu ouvi alguém dizer não. Claro que não, gente. Ele não se trata apenas de assassinato, não. Aí a gente olha o texto e vai pensar, simples, né? Se você olhar e pudesse, se o teu olhar pudesse matar alguém, já parou para pensar nisso? Hein? Se a tua palavra pudesse matar alguém, se a tua indiferença em relação a alguém, teu desprezo em relação a alguém, teu ódio em relação a alguém, a tua irritação em relação a alguém, se você guardar ressentimentos, amargura, comentários maliciosos, inveja, tudo isso é assassinato. Tudo isso pastor, Quantas pessoas, provavelmente todos nós já matamos alguém. Todos nós já matamos alguém. Alguém discorda? E tenho mais relações ainda. Só falei alguns itens que pode ser que a gente tenha matado alguém e não sabe. Entendeu? Porque a gente peca sem saber. Às vezes a gente está pecando sem saber, mas está pecando. Tem quanta gente morta espiritualmente aí porque alguém matou ela espiritualmente, só com palavra, só com olhar, só com a repulsa, só com a forma de interagir. Vê como é que é muito mais abrangente o negócio? Não matarás. Mas eu nunca matei, nem vou matar ninguém. Já matou um monte, já matei um monte, eu já matei um monte, você já matou um monte. E não adianta a gente fugir disso. A gente tem que encarar a realidade. Essa é a questão, né? Não adulterarás. Êxodo 20:14. Esse mandamento não se refere apenas à infidelidade no casamento. Ele tem uma aplicação muito mais abrangente. Ele diz respeito a qualquer tipo de relacionamento sexual fora do casamento, incluindo flertes, relações sexuais, pré-matrimoniais, né? Sexo, além de todas as perversões sexuais. Embora muitos homens e mulheres não possam ser acusados se adotarem comportamento pervertido, eles são culpados por serem
tolerantes, por deixar que o negócio aconteça. Porque tem gente que diz assim, o adultério, não, Jesus mesmo falou, se você olhar, já foi, já era, né? Então, o ato em si é apenas o ato final, né, do adultério, mas ele acontece bem antes, né? Assim como alimentar pensamentos homicidas no coração é o mesmo que cometer homicídio, né? Eu estava vendo um filme quando era dia, e era uma série, e a gente viu tanta injustiça, as pessoas maltratando a outra, que aí quando a justiça chegou, a gente aqui dentro, ele tem que morrer. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com os filmes que a gente assiste, porque pode produzir dentro do teu coração homicídios. Gente, é uma coisa bárbara, vendo uma moça apanhar de padres, batendo na cara, batendo e arrebentando ela, de freiras, desbatendo. Meu Deus, que injustiça é essa? Aí no final, daqui a pouco a moça mata a freira e mete o pé. E eu fiquei vibrando. Olha só. Pecado, gente. A gente entende, o nosso senso de injustiça não pode fazer justiça nem em pensamentos. É complicado, né? 8. Não furtarás. Êxodo 20:15. Furtar é tirar de alguém qualquer coisa que lhe pertença. Não é isso? Ou que lhe seja devido. O roubo de dinheiro ou propriedade não são as únicas formas de infringir esse mandamento. Tem gente que pensa que roubar é você meter uma arma ali, ou alguém deu mole, você meteu a mão aqui e pegou, ou você passar numa loja, pegar um negócio, né? Vamos para o dia de hoje, né? Você pegar, não é só isso não. Sonegar imposto também é roubar. Esquivar-se de alfândega houve uma época, irmão, que havia na igreja lá em Cordovil, foi a época que chegavam as coisas do Paraguai, e o pessoal na igreja vendia muito coisa do Paraguai. E aí ficava o povo falando assim, isso é ilegal e tal, aquela coisa toda, né? Alguém, não, mas eu fui em São Paulo comprar e tal. Aí tem sempre um jeito de justificar, né? Mas comprar alguma coisa que não passou pela alfândega ou que não pagou as taxas é roubo. Ou trabalhar menos horas que o devido. Você tem um contrato de trabalho, é 8 horas lá. Aí quando dá 6 horas de trabalho, não tem mais nada. E foi embora. Isso é roubar. Aquele horário do teu trabalho é do teu patrão, está roubando, a menos que ele te libere. Mas sair, né? Aquilo que o mundo chama de esperteza, Deus chama de roubo. Olha só, isso é muito sério. E aqui tem muita coisa implícita nisso aqui. Por exemplo, quem é patrão, no caso do Almir, você obrigar o teu funcionário a trabalhar além da hora e não pagar a ele é roubo. Não estou dizendo que faz isso não. Eu estou te avisando que é roubo. Está aqui. Tá certo? Teu funcionário trabalhou, você combinou tanto com ele, chegou no final do ano, não pagou aquilo que combinou, isso é roubo. Olha só como é que a coisa, né? Porque nós vivemos num mundo de esperteza, num mundo difícil, as coisas estão complicadas, né? O que mais aqui? Poucos cristãos, irmãos, são escrupulosamente honestos e consistentes em seus relacionamentos pessoais ou profissionais. Comprar e não pagar é roubo. Vocês concordam? Você comprou, não pagou. Alguém te deu a mercadoria e você ficou assim, é roubo. Houve um tempo lá em Cordovil, logo assim que eu fui para a igreja,
para alguém ser consagrado ao diaconato, o pastor tinha que correr uma ficha no SPC. Se o camarada fosse negativado no SPC, ele não era consagrado. É roubo. É roubo. Comprar no cartão e não pagar é roubo. Porque alguém vai pagar aquilo ali, alguém deixou de receber aquilo ali. Irmãos, isso aqui é muito sério. Muito, 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 muito. E a gente vai levando, né? Vai. Por isso que ele diz que, inescrupulosamente, a maioria dos crentes não são honestos. Porque não vejo mal nenhum, não roubei na mão grande. Mas a gente tem que pensar nisso. Isso faz separação da gente com Deus. Se a gente não procurar diminuir a distância e observar essas coisas, né? Esses mandamentos negativos também implicam em uma contrapartida positiva. Para a pessoa realmente não matar, ela deve fazer tudo o que estiver ao seu alcance para promover o bem-estar e preservar a vida do outro. Ei, não é só não matar, não. É tentar melhorar o ambiente para preservar a vida do outro. Os mandamentos, eles exigem atitudes corretas, saudáveis, respeitosas, né? Do mesmo modo, não roubar deixa de ser uma virtude, e se a pessoa que não rouba tem um comportamento mesquinho e avarento, tá vendo? Não adianta nada. Eu não roubo, não sei, mas eu sou mesquinho e avarento. Como é que fica? Paulo ele não se contentava com o fato de o ladrão apenas deixar de roubar. Ele tinha de começar a trabalhar. Lembra que ele fala assim lá? Se alguém não trabalha, não. Então quem não trabalha é ladrão? E agora? Por isso que tem muito ladrão por aí, porque não quer trabalhar, então vai roubar, né? Paulo diz: quem não trabalha não come. Na verdade, ele tinha que continuar trabalhando, né, honestamente, até ter condição de ajudar as outras pessoas. O trabalho é exatamente para isso, para você se ajuda e ajuda alguém, né? Nono, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Êxodo 20:16. Irmãos, os 5 últimos mandamentos expressam respeito pelo direito dos outros. Não é isso? A gente vai ver que é o relacionamento na horizontal, onde, né, a gente respeita, né? Quebrar esses mandamentos significa tirar do homem tudo o que ele tem de mais precioso. Ou seja, quando a gente não cumpre com os mandamentos em relação ao outro, a gente está impedindo o outro de viver. A gente está impedindo o outro de... aí a gente está matando o outro. E também de seu lar, sua honra não ser adulterada. Por quê? Quando você adultera, você está cobiçando o lar do outro, a casa do outro, e o lar dele é desfacelado, né? Não furtarás, você está tirando o bem de outro. E não darás falsos testemunhos, né? Você está manchando a reputação do outro. Percebe como os últimos 5 mandamentos em relação ao outro, ele fere a Deus porque você fere o próximo. E ele diz assim, segundo mandamento qual é? Lá em Mateus 22, vai dizer o seguinte: você tem que amar a Deus todo o entendimento e o teu próximo como a ti mesmo. Então todo o pecado que você comete na horizontal, você está ferindo a Deus também, você está pecando de maneira bárbara, está impedindo as outras pessoas de serem abençoadas também. Aí a gente vai perceber, irmãos, que no 10 diz assim:
O 10º mandamento: não cobiçarás. Êxodo 20, 17. Em algum sentido, o mais revelador de todos. Ele transforma o decálogo de um código legal exterior num código legal interior. Ou seja, até agora, né, você fere o que está em sua volta. Agora, esse pecado, a lei não pode te julgar por cobiçar, porque é um sentimento que está aqui dentro. Mas só que você vai acabar ferindo quem está do lado de fora. A cobiça é um sentimento interno, oculto no coração e na mente. Você cobiçou, está aqui. Alguém pode te acusar de cobiçar? Não. Assim como a lascívia. A pessoa, ela tem e acaba em adultério, né? Igual um assassinato, a falta de serenidade, a falta de domínio próprio, a pessoa acaba assassinando, né? E tudo isso está dentro do homem. Então, irmãos, a gente vai perceber que esses pecados estão todos dentro de nós, prontos para impedir o nosso acesso a Deus. Então, a menção dos mandamentos trouxe à luz uma lista desagradável de pecados. Muitas coisas acontecem dentro de nós, nos lugares ocultos de nossa mente, onde as pessoas não conseguem chegar e nós tentamos esconder até de nós mesmos. A maioria desses pecados, porque a gente não matei, eu não roubo, mas eles estão lá dentro em outras formas e escondido dos outros e escondido da gente. A gente sublima eles. A gente acha que não. Basta eu vir à igreja, basta eu ser pastor, basta eu pregar, ler a Bíblia e eles todos estão escondidos lá. Só que tem uma coisa. Tem alguém que vê? Deus vê. Deus vê todas as coisas. Sabe por quê? O seu olho penetra o mais profundo. Ele vai até a divisão da alma e do espírito, irmãos. E todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Irmãos, é seríssimo esse negócio aqui. Sabe por quê, irmão? Parece simples para nós. Eu vou à igreja, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu canto, eu danço, eu faço lá, eu amo, eu ajudo nas missões, eu ajudo não sei o quê, eu abraço meu irmão e tudo, e distante de Deus. Porque esses pecados estão aqui aflorando na minha vida, né? E aí eu vi a história do Charles Spurgeon, que foi um pregador do século XIX. Ele diz que quando ele tinha 14 anos, já um meninão, né? Um adolescente, e ele teve uma percepção da sua própria pecaminosidade, né? Do seu pecado. Com 14 anos, ele conseguiu enxergar isso. O difícil é a gente conseguir enxergar isso, porque a gente é religioso. É difícil a gente enxergar esse negócio todo dentro dessa ótica que a gente citou aqui. Eu estou falando bastante rápido porque eu não quero passar muito tempo falando sobre isso. Mas é uma ótica que a gente tem que olhar. E a gente tem que se colocar diante de Deus, né? Porque a gente não quer ver. Mas o Spurgeon, ele com 14 anos, ele conseguiu enxergar algumas coisas. Ele conseguiu enxergar duas verdades que vieram à sua mente, provocando um impacto tremendo: a majestade de Deus e a sua própria pecaminosidade. Ou seja, ele viu a grandiosidade de Deus, a santidade de Deus, confrontando com o seu pecado. Ele disse: eu não tenho dúvida de afirmar que aqueles que me examinavam e examinavam a minha vida não podiam encontrar nenhum pecado extraordinário. Sabe como? Você olha para mim como pastor, eu não consigo olhar no pastor, os pecados, eu vejo um negocinho ali e tal, tem uma coisinha, mas é nada.
Isso não é nada. E assim, com 14 anos, ele tinha essa fala, né? Nenhum pecado extraordinário naquele menino de 14 anos. Coisas normais de criança, de adolescente, né? Mas quando ele olhava para si mesmo, ele via um ultrajante pecado contra Deus. Entende? Olhava para ele e não via um garoto tranquilo, né? Um garoto que não era, ele se achava até diferente dos outros meninos. Ele não brigava na rua, ele não mentia, ele não era desonesto, ele não era desbocado com palavrões, né? E aí as pessoas olhavam para ele e via o quê? Pô, esse menino aí, né? Só que ele, quando olhou para a grandeza de Deus e para a pecaminosidade dele, ele enxergou isso. De repente ele se deparou com Moisés, isso dito que ele colocou no livro. Ele se depara com Moisés descendo do monte com as tábuas da lei, né? E dos mandamentos, e ele entendeu que os mandamentos se juntaram para apontar o pecado dele. Isso foi algo assim extraordinário. Ao ler as palavras, ele disse: eu tive a impressão de que elas se juntavam para me condenar diante desse Deus que é 3 vezes santo, Pai, Filho e Espírito Santo. E ao pegar os mandamentos e ler, ele chegou a essa conclusão de se mergulhar nesses mandamentos, que ele viu a santidade, como ele estava sendo condenado diante da presença do Deus Trino e Santo. Isso é muito forte. E conosco acontece a mesma coisa. Nada é mais poderoso para nos convencer de nossos pecados do que a sublime e justa lei de Deus. Cada dia que passa, eu fico pensando mais e mais sobre isso. Mas, irmãos, eu não sei o que a gente vai fazer em relação a isso, porque nós somos salvos pela graça. Mas se nós mergulharmos em Deus, começarmos a olhar a grandeza de Deus, a santidade que é infinitamente santo, e esses pecados disfarçados como nós, faltou muita coisa aqui, mas pelo menos nos deu uma ideia de como a gente peca sem saber que peca, e peca sabendo e sublimando e passando a mão na nossa cabeça como se aquilo fosse normal, porque a sociedade está normal, isso está tranquilo, você está 10 anos, 1000 anos luz dessa sociedade corrompida e vai falando isso para nós, e a gente acredita que realmente a gente é santo, a gente acredita, né? Mas veja bem, irmãos, eu estava pensando sobre isso e eu fiquei pensando assim, veja bem, se os meus pecados me separam de eu me aproximar de Deus, o hino que a gente cantou, né? Perto quero estar, mentira. Hipocrisia. A gente pode estar querendo cantar, mas para se aproximar de Deus, a gente vai ter que se esforçar. Eu não estou falando vir à igreja, eu estou falando de começar a pensar em tudo isso que foi falado, que a gente fala, pegar os 10 mandamentos e pegar lá o sermão do monte e ir botando ali na Bíblia. Por que, irmãos? Porque a gente está errado. Perto quer estar. Como é que a gente vai chegar perto da palavra de Deus, que os pecados me separam de Deus? Sabe como é que a gente tinha que entrar aqui na igreja? De joelho.
querer aparecer e dizer, agora eu vou, agora e é só palavra, só Senhor, 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 né? Não, irmãos. O que nós precisamos fazer é tomar uma atitude, uma decisão de nos aproximar de Deus mesmo, de querer Deus mesmo. Mas para querer Deus e Ele deixar que a gente se aproxime, porque Ele tem que deixar que a gente se aproxime dele. Irmão, para salvação está tudo bem. Nós somos salvos pela graça. Agora, não podemos, irmãos, é lógico que se a gente for contumaz, ficar pecando nos mesmos erros, aí não nascemos de novo. Mas aquele que tem a palavra, aquele que tem os mandamentos e os guarda, esse é que me ama. O pecado vai acompanhar a gente a vida toda. Só que a gente tem que saber e depositar eles todo diante do Senhor, todo dia, toda hora, todo dia, toda hora. E esses que a gente acha, nunca pensou aqui, que pode ser que o Senhor falou alguma coisa aqui que eu nunca tinha pensado nisso. Eu achei que eu não matava ninguém. Então. Eu me lembro quando eu aceitei Jesus, o cara falava, eu já falei aqui, né? Você é pecador, você faz isso. Está me vendo aqui. Eu achava que eu só não matava, não roubava, e eu falei para ela, eu não mato ninguém, não roubo ninguém, não faço mal para ninguém. Tem muito crente que diz, eu não mato ninguém. Hoje vocês perceberam que mata, né? Eu não roubo ninguém, já perceberam que rouba? Né? E parece nada, irmão, mas essa questão do roubo é muito forte no nosso meio, porque hoje a coisa está degenerada. Aí não tem nada a ver não, né? O nada a ver, né? Só que nós temos uma postura diante do Senhor que vê tudo, os olhos dele veem tudo, e a gente está aqui, perto quer estar, sai fora, Sérgio, está pecando aí, rapaz, diminui essa distância aí, e diminuir essa distância aí é pegar os mandamentos e exercer ele na nossa vida. Jesus me mostrou, ó, a lei fala isso, mas eu falo isso. Aí alguém diz assim, com Jesus é mais suave, né? Que é pela graça. Não, é mais. Na lei, adulterou, consumou o ato lá, pecou. Jesus diz, se você olhar, a coisa é mais séria. Só que, irmãos, infelizmente, nós estamos sendo enganados por nós mesmos. Sabe por quê? O povo não quer ouvir a verdade. Ninguém quer, irmão. Está tudo tranquilo. Receber a mercadoria vindo do Paraguai é uma benção. Sem imposto. Eu não vou pagar, vou botar o gato ali, não vou pagar não sei o que da minha vida. Não, é roubo. Sabe, uma série de formas que as pessoas fazem que está normal para o mundo. Então hoje, irmão, muitas dessas coisas, né, está complicado. Agora eu lembrei de uma pessoa que Débora vendeu um negócio, né? Aí eu falei, pastor, não tem cartão não. A pessoa não tinha cartão. Nem o marido tinha cartão. Quer dizer, vai ficar sem pagar porque não tem cartão, porque já embolou há mais de 4, 5 meses sem pagar. Sei. Aí ela deu a opção assim, não, fala o seguinte, eu faço para você em 10 vezes, passa no cartão. Não tem cartão não, meu marido também tem, ela não quer pagar. Pô. A gente imagina, né? Não estou querendo, né? Mas tem tanta coisa que a gente hoje se vive por causa da facilidade que tem para pecar. A gente dá espaço, né? Mas que os crentes, irmãos, aí eu lembro, falei dos pastores que pegavam a ficha corrida da pessoa, porque já foi, vou ligar para esse negócio. Não, irmão, a gente tem que ver que se eu quero estar perto de Deus, como o hino diz,
perto. Eu quero estar. A gente tem que tapar as brechas, a gente precisa se arrepender. Há uma necessidade, justamente isso, para eu me aproximar de Cristo, para eu ser parecido com Cristo, eu preciso me arrepender dos meus pecados e evitar de fazê-los, para que eu possa verdadeiramente, quando botar meu rosto no pó, eu poder orar ao Senhor, Ele ouvir a minha oração com seus ouvidos abertos e a mão estendida, poder abençoar. Não, porque é triste, viu? Alguém diz assim: ora por mim, pastor, ora por mim, fulano, ora por mim. Mas você não ora por você. Qual é a resposta? Está tão zerado o teu crédito com Deus que sabe que Deus não vai ouvir mesmo, né? Ou então quer contar com a fé do pastor lá, porque não tem fé para poder, ou da pessoa, né? Mas todo mundo sabe seus limites, né? Aí, não, vou pedir um pastor para orar, mas o pastor está maior 7, maior pecado de gente da Apocalipse, pecando direto. Ele não sabe, quem vai saber? Vai, pede para orar. Então, irmão, Deus deu essa data para todo mundo orar. Todo mundo tem direito a entrar. O véu do tempo foi rasgado. Ele pode ir lá falar. Agora, como é que está o negócio? Como é que está a distância com Deus? Vai ouvir? Deus vai ouvir? Deus está com a mão? Vai estender a mão? Porque o teu pecado faz separação entre ele e você. É isso que Deus está falando. E é exatamente essa questão que nós precisamos ouvir bastante para que a gente possa pensar como agir daqui para frente. E eu louvo a Deus que vocês estão aí e puderam ouvir isso, que eu estou ouvindo isso direto, né? E está ficando até meio enjoado de me ouvir, tá? Se você